A gente fez um desafio para o Nuno Ramos e a gente adorou porque ele aceitou esse desafio, né? A gente pediu que ele viesse falar aqui a partir do tema Viva o Povo Brasileiro, mas sem fazer uma análise literária do livro. A gente aqui, Nuno, tem trabalhado muito a partir da perspectiva da experiência do artista. E nesse módulo, o módulo amarelo, como eu estava te dizendo, que é a questão da narratividade, a gente quer aprofundar a perspectiva da experiência, ou seja, essa trajetória, o testemunho, a relação, né, que o artista tem frente ao seu mundo, ao seu espaço, ao seu tempo. E aí eu queria começar fazendo uma provocação para você. Se você pudesse compartilhar conosco exatamente essa sua trajetória como artista, essas suas relações entre diversas linguagens, como você vem processando isso a partir daí. Boa tarde, obrigado pelo convite. Viva o povo brasileiro. O viva, eu adoro essa palavra, no sentido assim, interjeitivo, né? Eu gosto muito de interjeição, de elogiar a vida, né, que a interjeição tem. O povo brasileiro é um tema assim de campanha eleitoral da pior espécie, né? Então é difícil de saber o que fazer com isso. Vocês vão ter que me ajudar. Eu sei lá o que eu acho do povo brasileiro. Às vezes eu odeio, às vezes eu gosto. É difícil, né? Eu acho até que é um pouco irônico esse título, porque ele é carregado de um populismo baixo, né? Que em geral quem fala o povo brasileiro não quer muito bem ao povo brasileiro, né? Quem usa esse termo assim, despoderadamente. Na verdade, eu sou artista plástico e escritor, né? Eu faço outras coisas, como filmar e como compor, mas eu acho que num sentido diferente. Eu me sinto menos autônomo, com menos recurso para isso. Em artes plásticas, eu mexo com muita coisa, mexo com pintura, com desenho, com instalação. E eu escrevo também ensaios, escrevo textos narrativos e estou lançando um livro de poema agora, mês que vem. Eu gosto muito de fazer as coisas, não digo com o povo do Brasil, mas no Brasil. Eu acho que o Brasil tem algumas características que eu acho muito interessantes, que eu vou falar um pouco depois, acho que a gente podia abrir e ir falando, vocês vão perguntando e eu vou falando. Eu acho que a gente vive uma coisa rica, que nós sermos um país muito complexo, com economia forte, com recursos e tal, e sermos, ao mesmo tempo, um país ainda amador, onde o amadorismo ainda dirige muito a vida. Quer dizer, por exemplo, eu sou artista plástico, então houve um fenômeno a partir dos anos 90, sei lá, que é o mercado de arte no Brasil ter se desenvolvido fortemente. De fato, as feiras de arte começaram a vender muito. Hoje, um jovem artista vende, quer dizer, no eixo Rio-São Paulo, ao menos, tem galeria nova, muita coisa, muita energia e tal. Mas, ao mesmo tempo, fazer arte entre nós ainda é uma atividade muito desgovernada, que depende muito de alianças pessoais, de entregas, empenhos, recursos que você consegue, sabe Deus como, não é? Então, eu acho isso muito interessante, porque eu acho que eu me sinto um pouco um amador ainda, no sentido que talvez o amador seja aquele que não sabe bem o quanto ele vale, né? Quer dizer, um cara pro, assim, que está no mercado, o cara tem uma faixa de salário, de preço, de expectativa com o futuro. O amador, eu acho que é um cara mais desgovernado. Eu me sinto assim um pouco. Alguém assim que ainda não achou o seu tamanho. E acho que a arte tende a ganhar com uma situação dessa, né? Eu acho que a gente vive um momento no mundo onde as instituições da arte têm grande peso maior do que tinham antigamente, né? No caso das artes plásticas, os curadores, as bienais, as galerias de arte. No caso da literatura, as editoras. No caso do teatro, os patrocínios, né? O cinema também. Quer dizer, esses intermediários hoje atuam muito, são muito fortes, têm um discurso próprio muito agudo, muito
assim, impositivo, e muitas vezes a arte um pouco corre atrás deles, ao invés deles correrem atrás da arte. Quer dizer, ao invés do artista propor, o curador é que propõe, o artista vai um pouco atrás. Tal. Com isso, eu acho que às vezes a arte fica um pouco encaixada em discursos prévios. Não, eu estou achando interessante exatamente isso que você está falando, dessa relação do artista, né, e de como que é exatamente no vácuo, né, nesses espaços entre o que está sendo regido pelo mercado e o que não é regido pelo mercado, que se encontra o processo de criação, né? E me parece que isso também é uma característica nossa como brasileiro, de sempre estar um pouco à margem das coisas, do que está estabelecido, e como você mesmo disse, a arte também tem esse papel, né? Eu não sei como você vem trabalhando isso e lidando com essas relações, assim, o quanto isso, de fato, é o que te estimula como artista para criar, né? Ou se isso é um empecilho e acaba sendo um problema para você. Eu acho que o caso é assim, ó. Eu sinto que até fazer o que eu quero fazer vai muito bem. Quer dizer, com todas as dificuldades que haja, em geral, assim, eu tenho uma ideia. Aí, eu mexo com coisas fisicamente meio complicadas, então demora para dar certo o teste, aí o espaço que eu vou expor, em geral é material oleoso, líquido, aí é uma confusão para fazer tal, mas isso acaba dando certo. Uhum. Curiosamente, as instituições acabam sendo seduzidas por obras difíceis e eu acabo fazendo. Eu não tenho muito do que me queixar nisso. O grilo entre nós é depois de feito. Brinco que a vernissagem é uma espécie de velório, né? Que tem aquele vinho branco quente e a obra está sendo velada, porque sai assim, na primeira página do jornal, a TV lota e no dia seguinte acabou. Não é? Quer dizer, aquilo não vai para coleção nenhuma, porque os museus não têm acervo, aquilo não gera um circuito secundário, tipo assim, a obra vai ser refeita, não sei onde, não tem nada editado, não tem instituição pesquisando, enfim, aquilo morre, consome a própria energia no incêndio e, pof, termina. Então, eu acho que nós somos muito poderosos, no sentido, ousados, no sentido de produzir, e muito estranhamente autodestrutivos, no sentido de usar o que já fizemos, né? Tem o João Balda lá no livro, né? Ele parte de um pressuposto que ele fala que, na verdade, são alminhas que estão lá no poleiro e elas vão reencarnando em diversos personagens, né? Aí eu vou fazer uma brincadeira com você, parafraseando aí o João Baldo, né? Que alminhas são essas que reencarnaram aí, que hoje comandam essas questões da arte, né? Tá na mão do artista, de fato, né? Você diz como influências? Isso. Então, a questão da influência é uma questão interessante, porque eu acho que a cultura brasileira, ela não é muito agônica, ela não é muito edipiana, ela não é muito de confronto com a influência. Quer dizer, por exemplo, a cultura norte-americana, tirando o cinema, algumas coisas assim, ela é uma cultura de agressão ao pai, de angústia com a influência enorme. Uhum. Não é? Quer dizer, o Walt Whitman fundou a poesia americana, o Emerson, que é um ensaísta americano, um pouquinho anterior ao Whitman, ele tem um ensaio chamado The Poet, que ele quase solicita um poeta que 10 anos depois vai ser o Whitman. Quer dizer, eles estavam querendo uma voz norte-americana, né? Em oposição à voz europeia. O Pollock, o pintor Jackson Pollock, tem cartas, quando ele ia para a Europa, angustiadíssimo com Picasso. Quer dizer, há um livro célebre de um crítico norte-americano que se chama Angústia da Influência. Quer dizer, isso é um tema muito norte-americano. Uhum. Né? Nós, eu acho que somos um país mais periférico e, no entanto, ocidental, no sentido assim de participar do movimento do capitalismo, sempre foi e tal. Eu acho que a gente tem uma coisa mais ambivalente com essas alminhas. Uhum. Eu acho que as alminhas doem menos na gente do que doeriam num artista de um desses centros. Então, o Corbusier é a influência central do Niemeyer, é evidente. Né? O Le Corbusier veio para cá em 1938,
o Niemeyer participou da equipe que fez o Ministério da Educação, é evidente, óbvio, ululante, que há uma influência gigantesca de um sobre o outro. Mas eu acho que a solução que o Niemeyer dá não é de confronto, é de uma certa adocicação do Corbusier, tirar um pouco o foco histórico, botar uma espécie de fundo infinito, aonde no outro tudo é vertical, horizontal. É um drible. O Machado de Assis, é difícil pegar a influência dele, qual é. Quer dizer, lógico que você pode falar Sterne, aquelas que todo mundo sabe, mas a verdade é que o Machado é mais fora do tempo, é mais extemporâneo, do que alguém assim briga com um pai. Então, a questão nossa, eu acho, é que nós somos um pouco fora do tempo, eu acho. Eu queria continuar essa discussão um pouco do lugar da arte, do porquê da arte, mas trazendo um pouco de volta para o tema que a gente está trabalhando, que é o povo brasileiro. Assim. No início da sua fala, quando você começou discorrendo sobre o título do João Baldo, você falou que trazia uma certa alusão a um populismo baixo, né? E eu acho um pouco inevitável, com essa temática, aparecer a política, esse caráter político. Numa das entrevistas que a Clarice Lispector deu, até numa entrevista que é fácil, tem na internet, ela fala de um conto dela que fala sobre um mineirinho, que é um cara que morre com 13 tiros e tal. É lindo. E aí perguntam a ela o que isso poderia mudar. E ela diz assim, não vai mudar nada. Eu não escrevi para que mudasse alguma coisa. Então eu queria, continuando essa linha de pensamento sobre o porquê da arte e tal, que você falasse desse político, assim, do compromisso que o artista tem ou não tem em relação ao político, a essa mudança. Não, legal. Eu acho que em qualquer época, o compromisso do artista é com o trabalho dele, né? No sentido assim que ele não deve nunca caber naquilo que motiva a obra dele, nunca deve ser coincidente com aquilo que motivou a obra dele, por mais legal que seja aquilo que motivou a obra dele. Quer dizer, a obra de arte tem um pé no tempo e um pé fora do tempo, não é? Quer dizer, isso que faz com que um autorretrato do Rembrandt se dirija a nós, como eu estava dizendo, como se tivesse sido pintado hoje. Em questões políticas também. Quer dizer, Guernica é um quadro, eu nem gosto tanto, mas é um grande quadro, tal, mas é possível que daqui 300 anos, quando ninguém mais lembre que uma aldeia espanhola foi covardemente bombardeada pelos fascistas espanhóis, ou que essa informação não seja tão relevante, ainda assim, aquele quadro esteja pulsando verdades e significados para gerações que virão, né? Então, eu acho que sempre que a política pode ser uma grande entrada, né? Eu fiz o 111, que é uma obra que eu acho política, realmente fiz porque assassinaram 111 presos covardemente, numa cadeia, o Estado fez e tal. Agora, eu acho que ele trata de muitas coisas que eu não sabia que eu estava mexendo, né? Então, eu acho que o lance da arte é mexer com coisas que você não controla, é acionar um demônio lá que é mais do que o próprio artista sabe. Sem isso, eu acho que não tem arte. Agora, uma segunda coisa, então, só para fechar essa parte, que eu acho que política, claro que pode ser um bom motivo para uma obra, desde que a obra não se esgote nesse tema, que isso seja um trampolim para uma outra coisa, né? Que ela, a partir dessa questão, ela abra para outras, enfim. Agora, eu acho que a política na nossa época é muito diferente dessa entrevista que você lembrou, que é uma entrevista linda dela, que ela fala, o último tiro pega em mim, não é? Não, o último tiro me mata, sei lá. Sou eu, é linda. Eu acho que é a última entrevista da vida dela, salvo engano, né? Ela estava morrendo. E o que eu acho um pouco é que os discursos culturais, eles receberam de volta questões que eram da política. Quer dizer, um pouco porque a política está cada dia mais frouxa, né?
os discursos culturais têm sonhos políticos. Então, muitas obras, hoje, são obras que há 20 anos seriam, por exemplo, Paulo Freire. Talvez hoje fosse um artista, trabalhando com alfabetização no Nordeste. Quando antes ele tinha um discurso político, né? Ele pertencia a um partido, ele pertencia a uma visão de esquerda, que visava, ou seja, havia um caminho entre temas e uma certa universalização que a política dava. A política fazia essa passagem. Hoje não faz mais, porque os projetos políticos são muito parecidos, não tem mais uma tensão de morte entre eles. Assim, eu vejo muito esse momento, Nuno, como muito semelhante ao momento do Renascimento no Ocidente, que foi um momento de muitas descobertas em relação às navegações, mas também de muitos temores em relação aos limites. E hoje parece que há uma grande discussão na sociedade em relação a isso. E talvez tenha sido o grande momento de virada em relação à arte moderna, tenha sido esse momento na história. Será que a gente está dentro de um turbilhão que deve conduzir para esse caminho? Olha, eu costumo comparar a arte moderna à Renascença mesmo, né? Porque eu acho que a Renascença, o sistema perspectivo estava se fazendo, e a arte moderna é um pouco a destruição desse sistema, né? Então, acho que são dois momentos extraordinários, né? Você pegar a arte moderna, assim, do Manet ao Jasper Johns, assim, sei lá, 70 anos, final do século XIX até meados do século XX, é tão forte quanto meados do século XV, 1450 a 1520, que é a moda do Rafael, sei lá, uma coisa, dá uma comparação boa. Talvez os dois momentos, tirando a Grécia, do Fídias, né, os dois grandes momentos da arte ocidental. Eu acho que a gente vive um certo rescaldo desse grande momento, né? Um momento seria mais um helenismo, uma hora assim que esses princípios já se puseram no mundo, a gente tem que agora ver o que faz depois disso. Agora, a gente vive um moralismo, assim, de fundo, né, gente? Tem uma caretice assim, que é típica da nossa época, né? Tem muita baboseira, assim, de muita gente sabendo coisa demais, né? Muita tiazinha, tem muita tiazinha. Em todo lugar vem uma pessoa com a cara boa, vê que tem, quer. É incrível isso. Um pouco, me assusta um pouco, assim, essa falta de curiosidade, esse mito do artista como um ser, assim, meio xamânico, por mais besta que seja, é isso que ele tem que ser mesmo, né? Você tentar equacionar esse ser xamânico em departamentos, em exposições que tem tema, que tem nome, tem texto, tem catálogo de 200 páginas, entendeu? Quer dizer, os intermediários estão tomando poder, os técnicos de futebol estão tomando poder, né? Quer dizer, os atores, hoje, eles têm que dividir a cena com 300 coisas, em nome da democracia, sei lá do que afinal... Mas não é verdade. A arte acontece lá na ponta. É um cara que faz. Sempre foi, eu não conheço. A arte não tenha sido feita por um cara lá que, de repente, fez um troço lá que ninguém imaginava. É esse cara que a gente tem que ir atrás. E soltar o bicho lá. E aguentar o cara, né? Às vezes é um pentelho, sei lá. Mas hoje, assim, até chegar no cara tem tanta, né, mensuração. Então, Nuno, nós vamos ter que encerrar pela questão do tempo, né? A gente tem um compromisso com o Nuno dele sair aqui às 16 horas, você tem um compromisso agora, né? Agradecer a sua presença aqui, né? Eu acho que o Nuno traz para a gente uma contribuição para nós pensarmos o nosso lugar dentro de uma escola, pensar na questão do que produzimos aqui, o que queremos com isso, né? Uma reflexão que ele deixa aí para a gente que é bastante intensa e interessante. Obrigado, Bruno. Obrigado. Tá bom?